Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Esse episódio tem o patrocínio de Bicox. Bicox é indicado para a prevenção e tratamento da coccidiose em bezerros e cordeiros. Bicox é da Elanco. Meu convidado de hoje nasceu praticamente dentro de uma fazenda, acompanhando o pai na atividade leiteira. O seu avô comprava e vendia gado na companhia do ex-boiadeiro Sebastião Ferreira Maia, o Tião Maia, mítico pecuarista que inspiraria a criação do personagem Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte na novela Roque Santeiro, grande sucesso da Globo nos anos 80. Referência quando o assunto é saúde animal, tenho o prazer de receber nos estúdios da DBO Iveraldo Santos Dutra. Ele é veterinário, professor e pesquisador da Unesp de Araçatuba, no interior de São Paulo. Professor Iveraldo, que honra tê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Renato, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Professor, me fala uma coisa, diz aqui nessa introdução do seu avô. Você se lembra do seu avô? Como é que foi essa infância na fazenda? Conta aí um pouquinho pra gente. Essa infância, na realidade, ela tem a origem, né, no interior de São Paulo, naquilo que tradicionalmente, como se forma todos os municípios do interior do estado de São Paulo, com a ocupação das áreas, com serrarias, com a ocupação, com a derrubada de mata, com aquele processo todo de construção das atividades agrícolas e pecuárias, né? Mas a minha atividade dentro da pecuária, ela surge da atividade leiteira, né? Meu interesse pelos animais, e o meu avô também, ele tinha uma ascendência muito grande, porque ele tinha uma personalidade muito forte, né? E ele chamava sempre a atenção por essas aventuras que ele tinha com a lida do gado, com a compra, com a comercialização do gado, né? Isso foi uma inspiração inicial. Lógico, depois vem com o dia a dia da atividade, né, e dos desafios, em particular com as questões de saúde. E uma das questões que sempre me chamava a atenção e que ninguém me respondia era por que os animais morrem, né? E essa questão me pegava sempre numa dúvida cruel, aqueles conflitos com a morte, né? E como é que eu cuido da vida para sobreviver, né, dentro dessas situações. Então, nesse contexto, nesse cenário que eu sempre me espelhei em bons profissionais, me espelhei sempre nesses exemplos, né, de como trabalhar na produção animal construindo saúde. E esse foi o início do processo do meu interesse pela medicina veterinária, meu interesse pela saúde animal. Professor, diz uma coisa, né? Quando a gente te entrevistou lá no Prosa Quente, eu me lembro de uma passagem que você disse assim, né? Acho que no início da sua trajetória profissional, quando eu me dei conta, eu estava de botina no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Você foi para a Alemanha? Conta um pouquinho dessa parte dessa trajetória profissional sua. Sim, eu tive o privilégio de cursar medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá no quilômetro 47 tem origem um trabalho bastante edificante na saúde animal, que lá era uma unidade da Embrapa, em frente à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma unidade da Embrapa que se dedicava à saúde animal. Essa unidade foi extinta em 1985. Né? E nessa unidade tinha lá grandes nomes como Jerome Langenegger, o professor Carlos Tokarnia, o professor Jürgen Dobereiner, né? E eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipe desde o início desses grandes desafios com os problemas de saúde animal. Então foi uma inspiração inicial, né? Lógico, um curso de graduação dentro de uma universidade que era referência na ocasião na medicina veterinária, né? E que me trouxe uma condição de eu acabar indo para o interior de Minas Gerais. E lá nós fomos atender o surto de mortalidade, tivemos a oportunidade de ir numa fazenda e encontramos lá o pessoal que era ligado à Embrapa, e houve um convite, né, para nós passarmos aí um tempo lá no interior de Minas, em Carrancas. Trabalhei lá 2 anos, fiz uma época maravilhosa da minha vida, de aprendizado, de amizades, né? E lá foi que surgiu essa possibilidade, em decorrência da minha atuação profissional lá, eu consegui uma bolsa, fui agraciado com uma bolsa da Embrapa para fazer meu doutorado na Alemanha.
né? E de repente eu me vi sair de Carrancas, de botina, e eu me vi no aeroporto de Frankfurt, né? E fiz parte de um dos melhores times da ocasião, dentro da saúde animal, com o professor Hans Blobel, né? Em conjunto com a Embrapa, lá do quilômetro 47. Né? Você ficou quanto tempo lá na Alemanha? 3 anos, 3 anos. longos anos e bons anos, que fizeram uma diferença muito grande na minha formação, né? Com ótimas amizades e uma oportunidade única que eu tive para crescer nesse universo da pesquisa, nesse universo da saúde animal, né? Que foi bastante importante na minha vida. Professor, quem conhece um pouquinho da tua trajetória, eu já fiz algumas matérias, já tive o prazer de te visitar na universidade, a gente se conhece há algum tempo, sabe que você tem um pé na universidade, um pé na pesquisa, mas um pé no campo também. E assim como, né, diz, né, que o artista tem que ir aonde o povo está, o pesquisador também tem que ir a campo, tem que ir também até o produtor? Sem dúvida alguma, é isso que movimenta a gente, isso é o que move a gente, que motiva a gente dentro da universidade. Formar pessoas com esse espírito de resolver problemas, de fazer uma imersão e de entender essa linguagem, entender tudo o que acontece no campo. Eu sempre tive um fascínio muito grande pela questão da pecuária, como acontece esse processo todo e do que acontecia, do que acontece em termos de saúde animal, né? E a universidade me possibilita isso, porque eu tenho lá um microscópio, então eu posso enxergar coisas que eu não consigo enxergar no campo. Eu tenho lá técnicas, né, metodologias e gente para poder complementar aquilo que eu observo no campo, mas eu não posso concluir sem fazer uma inferência em profundidade. Então, conciliar essas duas coisas sempre foi, né, um fascínio para mim. Como ir lá no campo, ver os problemas, trazer para a universidade, elaborar melhor, trabalhar melhor esses problemas e resolver, construir soluções, né? Acho que isso é uma coisa bastante importante que a universidade nunca deve perder, né? Nunca deveria perder esse eixo, né? Esse olhar, né? Esse olhar. E, professor, me fala uma coisa, dos teus trabalhos, assim, né, assim, que se aproximam muito de um trabalho de extensão mesmo, você lembra de algum episódio que tenha te marcado, no sentido, assim, de você ter conseguido mudar a realidade de uma fazenda, algum produtor que estava com um problema muito grave, você conseguiu reverter? Você se lembra de algum episódio nesse sentido? Tá, tem vários, Renato. Conta pra gente, a gente gosta de história, viu? Eu nunca deixei de ir para o campo, isso, de certa forma, é também um ônus depois dentro da universidade. A universidade quer produção científica, quer papers, né, quer orientação, quer tudo. E o meu olhar sempre foi para o campo para poder entender melhor. E eu viajei bastante por esse Brasil afora. Eu tenho, assim, eu tive a oportunidade de ir em todo lugar onde tem gado nesse país, envolvidos com problemas de saúde animal. Mas eu tenho um episódio bastante interessante, que não é bem dentro do eixo que você coloca, mas que um dos primeiros desafios que eu fui atender logo depois que eu voltei da Alemanha foi no interior do Tocantins. E a informação que a gente tinha recebido na Embrapa do Rio de Janeiro foi que estava ocorrendo uma mortalidade em machos bovinos. E eu fui para Brasília, de Brasília consegui no final de semana chegar na fazenda, né? E cheguei na fazenda, o nosso parceiro que nos recebeu lá era bastante quieto, uma pessoa introspecta, né? E ele começou, e eu tinha uma dificuldade muito grande, eu andando o tempo todo sabendo, com aquela dúvida cruel, que doença só mata machos. Né? E eu fiquei 1 dia, 2 dias, arriamos o cavalo, fomos para o campo, né? E fomos ver o que estava acontecendo, fiz isso, e no final eu continuava com essa dúvida, porque não tinha nenhum elemento para poder chegar ao que era a doença, né? O que era a doença. E, no final, o piloto que nos levou lá na fazenda falou, já está tudo pronto, vamos embora. E eu cheguei para o parceiro que estava lá, que nos acompanhou, né? E falei assim, olha, puxa vida, está muito interessante esse caso todo, eu acho que eu agradeço muito você ter colocado todas as informações, muito importante para mim, mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Como é que é essa história de que só morrer macho? Ele falou assim, doutor, só tem macho na fazenda. Né? E eu achei aquilo muito interessante, porque quando você faz uma pergunta errada, você também vai para um caminho errado. Sim. E uma das coisas mais importantes é
eu tenho que sempre responder às perguntas dos produtores, as perguntas que eles fazem. E isso me abriu abriu muito as porteiras, né? Mas também isso me fez, assim, eu criei um vínculo muito grande com produtores que, depois de ter essa informação certa, depois da gente poder trabalhar, ter a oportunidade de mostrar que, olha, uma carcaça no pasto não matava 20 anos atrás, mas agora matava, né? E que aquilo ali era importante retirar a carcaça, desse agradecimento dos produtores em levar a informação em cima daquilo que ele tinha como necessidade, e dessa informação ele traduzia aquilo numa ação que resolvia o problema dele, que resolvia, né, que promovia a saúde animal. Então, são histórias, né, bastante interessantes, que eu tenho assim, uma coleção de histórias, né, que eu respeito muito isso tudo, em decorrência dessa vivência no campo, né, Renato? Eu vou te pedir aqui, não dava para ser diferente, para você contar uma história que você me contou uma vez que eu achei muito, muito interessante, de um produtor que você foi visitar. Eu acho que ele tinha lá uma área da fazenda que tinha que ficar cercada, não lembro se era um cemitério, alguma coisa, e de repente me aparece uma novilha ali onde ela não deveria estar. E eu me lembro da reação desse produtor, mas eu queria que você contasse essa história. Eu acho ela fantástica. A pecuária brasileira passa por transformações incríveis. Passou e passa, continua, felizmente. Mas numa ocasião estava em voga aquelas questões de certificar as propriedades rurais para exportar para a Europa. O sonho era exportar para a Europa. E dentro dessas certificações, uma delas exigia que em todos os setores da fazenda tivesse uma placa com nome. E uma obrigatoriedade era ter um cemitério dentro das fazendas. E ele colocou e nós fomos visitar o cemitério. Era no centro da fazenda, uma placa muito bonita, cemitério. E a hora que a gente chegou no cemitério, passou uma novilha dentro do cercado, e ele ficou assustado, e eu olhei, né? E ele disse assim para mim, com um espírito muito grande: isso é uma alma penada, né? Eu não sei o que é isso. Eu né? adoro essa história. E a gente, né? Essa é muito interessante, porque você faz uma exigência, né? E outro, agora o espírito das pessoas, o bom humor, Não, eu imagino que assim, ele deve, é uma presença de espírito, mas ele deve ter ficado Sim. desconcertado, né? Imagina a plaquinha, cemitério, de repente aparece uma novilha isso ali no meio. Penada, isso é um espírito. Eu nunca vi essa novilha aqui, né? Ai, sensacional. Professor, me diz uma coisa, o que mais, assim, do ponto de vista pessoal, você que trabalha em tantas frentes, né? O que mais te orgulha? É formar novos profissionais, é se debruçar sobre um trabalho de pesquisa, é estar numa fazenda ao lado do produtor? O que mais te orgulha na tua trajetória? Tudo isso, Renato, na realidade é essa satisfação de poder servir. O altruísmo é um espírito bastante interessante, principalmente para os professores, né, e para os pesquisadores. A gente buscar informação e ajudar as pessoas a resolver. Me fascina muito a curiosidade das pessoas, né, e a oportunidade de colocar para essas pessoas alguma coisa que a gente conhece um pouco mais. Mas sempre as amizades, né, sempre essa oportunidade da universidade, da gente pesquisar assuntos, o tempo que ela dá para a gente, as condições que dá para a gente, as parcerias, né, que a gente faz, e, sobretudo, os orientados nossos, né? Eu tenho um portfólio bastante fascinante de orientados que acreditaram nas nossas linhas de pesquisa e trabalharam com a gente, estão aí hoje dentro da Embrapa, dentro de universidades. Isso é muito gratificante. Assim como as amizades no campo. Eu tenho também um conjunto de fazendas que esse processo de ir para o campo resolver os problemas lá pontuais que eles tinham e de grandeza passa a ser, né, um ponto, né, importante, e gera ali uma amizade, né, que é muito legal. Estar nesse meio, né, participando desse processo, nessa construção, para mim é a satisfação maior. E a oportunidade, né, sem dúvida alguma, que a gente tem de eternizar a informação, que é por meio da produção científica. A gente tem feito isso agora, ultimamente, com a internacionalização, e as pessoas perguntam: puxa vida, né, lá fora, como é que vocês tinham isso tudo de conhecimento e nunca colocaram para a gente? Porque antes a gente publicava tudo em português. Hoje, uma das exigências da universidade com a internacionalização e dos crivos das agências de fomento de pesquisa publica tudo em inglês. Então, se você não tiver um processo de comunicação com os produtores, isso é muito interessante para a ciência mundial, mas péssimo em termos de divulgação, de difusão de informação, de tecnologia.
né? E a gente passa por esse processo. Então, eu acho que isso tudo, de estar em contato com os produtores, em cima das angústias, dos problemas dele, e, sobretudo, levando depois a alegria de você poder resolver os problemas, né? E as amizades que a gente tem em decorrência dentro disso, com os profissionais, com os fazendeiros, com o pessoal de campo, né? E com todo o pessoal envolvido na lida, né? Do gado, na produção. Perfeito. Bom, a gente está encerrando agora o nosso primeiro bloco e, na sequência, vamos falar dos problemas periodontais. Isso mesmo, os animais também podem ter cáries, o que compromete o desempenho. Também a gente vai falar sobre clostridioses, brucelose e desse Brasil pós-retirada da vacina contra a aftosa, que é inclusive a reportagem de capa da edição de abril da DBO. Mas antes, um recado importante. A coccidiose é uma das principais causas de diarreia com sangue em bezerros nas primeiras semanas de vida, o famoso curso negro. Bicox 5% é indicado para prevenção e tratamento da coccidiose em bezerros e cordeiros. Com uma única dose de Bicox nos primeiros dias de vida, os bezerros ficam protegidos dos impactos da coccidiose. Um animal com intestino saudável absorverá melhor os nutrientes e ganhará mais peso. Confie sua produção ao produto referência do mercado. Bicox é da Elanco. Professor, quer dizer então que os animais, aqueles animais que têm um desempenho um pouco mais fraco, que a gente costuma chamar meio no linguajar ali do fundo do lote, a explicação para aquilo, para aquele desempenho pior, pode estar na boca? É isso mesmo? Tem uma série de doenças que pode levar a isso, até erros de manejo, né? Você cria fundos aí de bezerrada, fundo de desmama, fundo de novilhada, fundo de vacada, em decorrência de falhas no manejo, ou a qualidade da água, ou vários processos, né? Mas uma das questões mais importantes que a gente tem, que a gente nunca pontuou, a gente nunca colocou isso de uma maneira objetiva, e que a gente está fazendo isso agora, é que a qualidade da dentição desses animais é um fator essencial, é um fator que interfere, sobretudo, quando você tem lotes homogêneos, né? E nesses lotes homogêneos, principalmente agora com o IATF, a gente vê muito isso, né? Você vê lá a formação de fundo e em pastos melhorados, em condição que você nunca, né, pensaria nisso. E a condição da saúde bucal, ela é essencial e ela é um fator importante na produção animal, negligenciado de uma maneira geral, né? E pouco estudado e pouco evidenciado, porque, na realidade, a gente não tem ainda, né, uma consciência de abrir a boca dos animais para ver como é que está a condição da dentição desses animais. Isso que eu ia perguntar, o produtor não tem esse hábito, né, de abrir a boca dos animais para ver como é que está a dentição? Quem está fazendo abrir boca agora é o pessoal do boi China, porque você faz para verificar como é que está a dentição. Mas eles veem aquilo, eles zeram o dente, né? Mas ele não consegue avaliar porque ele não tem elementos para dizer, olha, às vezes efetivamente é zero dente. Ele não tem nenhum dente de leite já, né, numa fase que ele deveria ainda ter, que é o início da muda com 1 ano e meio, né? Outra coisa, o pessoal da Defesa Sanitária Animal hoje que vai para o campo fazer vigilância da aftosa. Com a retirada da vacina, hoje é mais importante, tão importante quanto fazer a vigilância. E eles olham a boca, mas eles têm algumas dificuldades de interpretar aquilo que eles estão vendo. O olhar que a gente tem, que nós retomamos uma linha, porque nós trabalhamos muito tempo com a cara inchada, e a cara inchada em bovinos era um problema de dente, né, nos animais, que eles perdiam dente. Foi no início da abertura dessas áreas, quando se derrubou áreas de Mata Atlântica, depois da Amazônia, depois de área de Cerrado, e que nunca ficou como uma solução. A doença desapareceu nessa forma clínica, mas na realidade ela continua existindo nessas fazendas. Nós tivemos a oportunidade de ir, há 5 anos atrás, em fazendas que tiveram surtos de cara inchada e que se resolveu o problema, ou se acreditava que o problema tinha se resolvido. E nós fomos assim numa propriedade que foi muito interessante, que ele chegou, olha, eu nunca mais tive problema de cara inchada, era o neto do proprietário inicial, e ele dizia o seguinte, olha, a gente nunca mais teve cara inchada, animais com abaulamento facial, mas eu tenho 10% dos animais formando o fundo da bezerrada, o fundo da novilhada, o fundo da vacada, que eu tenho que vender todo ano, senão esses animais morrem. E nós fomos abrir a boca desses animais, e lá estava presente a periodontite, a infecção, né, do periodonto desses animais, provocando o amolecimento, afrouxamento do dente e perda dos dentes.
Além disso, o desgaste dentário. Então, os animais têm o mesmo problema que nós humanos, em larga escala, né, em populações, e que a gente deve dar uma atenção. O que é essa atenção? Abrir a boca dos animais, pega o fundo, pega a cabeceira, que às vezes você, né, imagina que o problema começa lá, e depois, né, faz uma avaliação por amostragem como é que está o problema. Mas, sobretudo, né, se interessar também por essa prática de considerar que a saúde bucal dos animais é essencial na eficiência alimentar, é essencial no desempenho animal. E esse problema, professor, os animais eles ficam com dor, aí eles ingerem menos alimento, por isso, então, é esse emagrecimento? Os animais têm dor do dente, né, bastante dor mesmo, acentuada, dor mesmo. Porque quando tem doença periodontal, não tanto a gengivite ou a periodontite, que são inflamações e infecções, né? Mas, sobretudo, quando tem desgaste em decorrência do amolecimento desse dente, ele vai desgastando de uma maneira desuniforme. E esse desgaste, ele expõe a dentina, e isso dá dor no animal, a hora que ele vai beber água, a hora que ele vai se alimentar, e ele reduz a ingestão de forragem, e ele começa a ter uma série de problemas que vai deixar ele não ter como aproveitar o alimento. Um bovino faz, em média, por dia, 30 mil bocados, né? E 17 mil movimentos mastigatórios. Ele precisa da dentição para ter uma boa eficiência. Isso é importante, inclusive, nos animais em confinamentos, né, que a gente deve... E no gado de leite, sobretudo, também, né? Que essas vacas, a gente fica assustado quando a gente vê em alguns rebanhos e abre a boca dos animais, a gente não acredita como é que esses animais estão produzindo. Um detalhe importante é que os bovinos não manifestam a dor, eles não aparentam dor, que esse é um processo evolutivo dele, mas essa dor está presente, né, e isso interfere no desempenho animal, sem dúvida alguma. A carenjada foi um problema grande nos anos 70, 80, isso, né? Sim, com o início da abertura das áreas e grandes áreas. O berço da carenjada foi Rondonópolis, né? Que se chamava atenção, que eram terras de primeira, né? E terras boas, e como é que aquilo dava nos bezerros. Dava só em animais em fase de dentição, né? A carenjada nunca dá em bovino adulto. Só em fase de dentição. E é um processo que hoje a gente sabe, nós fizemos um estudo dos microbiomas da boca dos bovinos e a gente conseguiu comprovar que essa disbiose, essa modificação da microbiota da boca é o que desencadeia a carenjada, é o que desencadeia a periodontite e que, de certa forma, está associado também ao desgaste dentário. Boca e rumen se falam constantemente nos bovinos, né? Ele faz 570, 550 movimentos por dia entre boca e rumen, né? E isso é essencial, né? E o rumen tem uma participação, uma coparticipação dentro desse processo. A dieta, a alimentação, né? A mudança na qualidade da saliva e, consequentemente, aí, o dente passa a sofrer todos os danos. E o animal sente por isso. Eu me lembro que a gente esse seu estudo foi, inclusive, tema de uma reportagem de capa, né, da DBO, e que você também chamou essa doença de uma doença da pecuária moderna. Como é que é isso? Está associado a passos melhores? Por que doença da pecuária moderna, professor? Nós conseguimos reproduzir isso dentro da universidade, em algumas fazendas, estamos fazendo estudos em que a gente, a hora que aduba o pasto, corrige o solo, aduba e promove as melhores práticas agrícolas na produção animal, eu intensifico esse processo, porque é uma colonização de micro-organismos, né, pela microbiota bucal, e que esses micro-organismos precisam de nutrientes. Dependendo desses nutrientes que eu forneço, eles começam a exacerbar. E o bovino não vai escovar o dente, né? Parece piada isso, mas é interessante porque ele não tem fio dental, não tem escova, e a gente sabe que uma grande evolução na história da humanidade foi o desenvolvimento da escova para remover o biofilme. Então, quando ele começa a ter uma mudança de dieta mais rica em proteína, a gente já provou isso, eu modifico a microbiota da boca, aumenta a colonização do dente por um grupo de micro-organismos que começa a agredir o periodonto, que começa a gerar um processo imunoinflamatório e gera, então, esse processo todo que a gente chama de periodontite. É uma inflamação, é uma infecção no entorno do dente e que vai provocar, então, a perda do mesmo, né? E o amolecimento da dentição. Com isso, ele não tem como fazer uma boa,
né, um bom corte do alimento, uma boa trituração desse alimento, ele não vai perder toda a essência da evolução dele, que ele tem o dente perfeito para fazer o corte, né? Tanto os dentes os dentes incisivos que participam junto com a língua do corte, quanto os dentes mastigatórios, porque os dentes são facas. E essas facas elas têm que estar, né, muito em sintonia para que esse processo ocorra. E se esse dente está mole, ele não consegue cortar esse alimento na maneira com que deve, né? E tem alguma forma de prevenir, professor? A gente já tem alguns trabalhos mostrando que quando eu modifico o microbiota de rumen, eu posso melhorar esse processo, e nós estamos no estudo para desenvolver novas tecnologias, saber quais são as melhores dietas que eu evito o aparecimento da doença, quais são os produtos e qual a mudança que eu posso promover na melhoria da saúde da bucal, ruminal e bucal, né? E da qualidade da saliva. A saliva tem um papel importante. A gente até pouco tempo atrás achava que saliva é uma coisa só, que só tampona, né, o alimento, mas a saliva ela tem mais de 1.800 proteínas diferentes, e que parte dessas proteínas tem um efeito protetor de imunidade, de controle de microbiota, e que a hora que eu mudo essa dieta, essas proteínas deixam de ser produzidas em quantidade suficiente para lubrificar o dente e para proteger o dente. Aumenta a deposição de biofilme, ou formação do cálculo, e vai gerar todo esse processo de má qualidade da saúde bucal nos animais. Então é um processo de doença, é uma doença moderna, né? Que é uma doença dos melhores sistemas de produção. O mundo está enxergando isso agora. Nós tivemos um trabalho publicado na Polônia, em que eles fazem uma revisão de 110 trabalhos mencionados na ciência mundial. Eles citam 39 dos nossos trabalhos, dizendo, olha, nós precisamos prestar atenção nisso, porque a gente nunca considerou que bem-estar animal também envolve a qualidade do dente dos animais. Então, já tem vários episódios pontuais que aconteceram na Austrália, na Escócia, que é uma equipe que a gente tem um trabalho muito forte com eles atualmente, né? E que a gente está vendo que nós temos que envolver mais pessoas, né, para desenvolver, né, ações aí para melhorar a qualidade da saúde bucal do gado de corte e gado de leite. Né? Perfeito. Professor, vamos falar um pouquinho agora desse cenário Brasil pós-retirada da vacina contra a febre aftosa, né? A gente está vivendo aí, os últimos estados aí estão deixando, né, de vacinar. E eu queria falar um pouco disso associado à questão do controle das clostridioses. Pode parecer que, no primeiro momento, eu estou misturando dois assuntos que não tem nada a ver, mas a gente sabe que o produtor ele sempre teve o hábito de, ao levar os animais para as campanhas de vacinação contra a aftosa, em maio e novembro, ele aproveitava ali aquele manejo da vacinação, como o pessoal diz, para também vacinar contra as clostridioses e também aplicar outras vacinas, né? Você acha que com essa mudança os produtores podem deixar de lado esse calendário que foi tão importante, né? A aftosa acho que trouxe isso, a vacinação trouxe isso de uma forma, uma contribuição importante de estabelecer um calendário sanitário. Você acha que ao retirar esse calendário, essa obrigatoriedade, o produtor pode relaxar um pouco nessa questão do controle dos endo- e ectoparasitas e das demais vacinas? De fato, é uma percepção inicial, mas, de fato, deixou de ser um referencial, né? E quando não tem uma boa orientação, quando não se tem uma boa consciência do que é efetivamente o valor de um bom programa sanitário, isso vai acontecer né? E se nós não fizermos um movimento contrário, isso né, não traz bons resultados. Então, é um grande desafio, Renato. A gente tem que trabalhar dentro de programas sanitários. E a oportunidade da retirada da vacinação é como que eu construo meu programa sanitário, que envolve calendário, que envolve protocolos, mas que um conjunto de ações muito melhor planejadas, agora, de acordo com as reais necessidades da fazenda, para eu promover a saúde, a aplicação das vacinas, a aplicação dos vermífugos, dos medicamentos, o treinamento das pessoas, a melhoria da qualidade da pastagem, a melhoria da qualidade da água, a atenção que eu dou, né, desde a cura do umbigo até no dia a dia da saúde animal. Então é uma oportunidade única, eu enxergo, como a gente dá uma melhorada nos programas sanitários das fazendas brasileiras.
né? De fato, esse vai ser o grande desafio, porque nós estávamos acostumados com essa situação de que era uma campanha. Lógico, a vacinação contra a febre aftosa, como era obrigatória, tinha que ser em campanhas. Eu não posso deixar. Agora, as vacinações contra, né, as clostridioses são vacinações voluntárias. E a vacinação é um fator importante, mas junto com a vacinação eu tenho que ter um conjunto de outras medidas para controlar as principais clostridioses. Em referência ao botulismo, por exemplo, fazer uma boa suplementação mineral. As deficiências minerais elas estão cada vez mais importantes nos sistemas de produção, né? Fazer uma retirada de ossos e de cadáveres das pastagens, ou reduzir a mortalidade animal. É inconcebível a gente ter fazendas com 3, 5, 10% de mortalidade bovina. Olha, isso é a necessidade de uma atenção especial para a saúde animal, porque a gente resolve sim esses problemas. Ver a qualidade da água, né, essas cacimbas. Então, cuidar disso tudo é uma oportunidade única que as clostridioses, assumindo de certa forma esse protagonismo, elas trazem para dentro das fazendas, porque elas passaram a ser as vacinas mais importantes comercializadas no Brasil. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ter uma referência da construção de um programa sanitário voluntário. Ela nunca vai ser obrigatória, a vacinação de clostridiose, né? E esse programa voluntário exige conhecer bem a fazenda, conhecer bem o que eu devo promover dentro da saúde animal, excelentes estratégias, né? Excelente oportunidade para fazer a qualificação das pessoas envolvidas com a lida do gado e a conscientização dos dirigentes, né? De que aquele 2% que representa lá o custo do programa sanitário é muito pequeno, né, em relação a todo o benefício que eu posso trazer trabalhando de uma maneira integrada nessas ações que vão promover a saúde animal. Eu vejo com bons olhos a retirada da vacinação de aftosa, porque é uma mudança de status que a gente demorou 60 anos aí para poder fazer. Os Estados Unidos erradicou a febre aftosa em 1929, né? Não existia nem vacina ainda eficiente, e nós estamos nesse processo, né? Já conquistamos aí o mercado internacional da proteína bovina, né? E ainda nós temos essa dificuldade de gestão dentro dos programas sanitários. Oportunidade única para a gente promover as boas práticas, aquilo tudo que a gente falava lá na vacinação de aftosa, cuida da agulha, cuida da higiene, né? Continua em validade, né? Tudo isso continua. A gente tem que ter esse aprendizado e consolidar esse aprendizado dentro das fazendas com critérios objetivos, né? O manejo da vacinação, o cuidado, né, com a vacinação é essencial dentro desses programas sanitários. Perfeito. E, professor, e também acho que tem um ponto, né, importante nas clostridioses, que é aquela dose de reforço que muitas vezes o produtor acaba negligenciando. Também entra como uma medida auxiliar, né? A exemplo do cuidado com a água, a destinação correta dos cadáveres ali, não deixar no pasto. A própria revacinação, a dose de reforço é super importante também, né? É um aprendizado que a gente não teve com a febre aftosa, porque a aftosa antes era 3 vezes ao ano, né? Depois a gente foi para 2 anos, e agora a gente retirando, ou uma vez. E a aftosa, ela de certa forma, ela, né, é uma vacina que foi usada ao contrário, era para erradicar uma doença. E as vacinas de clostridiose são vacinas para promover a saúde. E eu só promovo efetivamente a saúde bovina, a proteção, a imunidade do gado, quando eu dou uma dose inicial a partir do 3º mês de vida e um reforço 30 dias depois. Depois é anual. E eu tenho que consolidar isso, melhorar sempre a imunidade de todo o rebanho, para eu poder ter o grande benefício de que uma imunidade, que mais de 90% de animais com uma boa titulação contra as principais clostridioses, como, por exemplo, o carbúnculo sintomático, como, por exemplo, os botulismo dos tipos C e D, é que vai me garantir a saúde, a redução da mortalidade e a não mortalidade de animais em índices elevados. Lógico, considerando também as outras causas de mortalidade, né? Então, nas clostridioses, a gente tem que reaprender esse processo da importância de fazer o reforço vacinal e de cuidar, né, do monitoramento. Ao mesmo tempo, treinar a equipe, capacitar a equipe para reconhecer em que condições essas clostridioses podem acontecer e, se tiver, né, qualquer suspeita disso, de imediato comunicar, né, o veterinário, comunicar, né, o responsável pela saúde animal. Perfeito. Professor, a retirada da vacina, né, contra a aftosa, ela, de alguma forma,
ela premia, ela coroa o esforço da cadeia, né, o progresso do PINEFA, né, o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, hoje foi rebatizado, né, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, que começou lá em 92, né? Nós tivemos em 2018 o reconhecimento do Brasil como livre de aftosa com vacinação e a gente se prepara agora para 2026 para nos tornarmos, enfim, livres de aftosa sem vacinação. Eu te pergunto, cumprido essa etapa, essa saga de mais de 30 anos ali do programa, qual é a bola da vez? Nós temos que ter eleger uma doença para combater ou não? Precisa ser um olhar um pouco mais holístico para a saúde animal? Veja bem, cada época, né, nós temos o grande problema da brucelose e tuberculose, que saiu um tanto de evidência agora em função de que os russos não são mais, né, a Rússia não é mais o nosso principal mercado, né, comprador da carne brasileira. Nós tivemos embates sérios com a União Europeia quando a vaca louca, né, foi um problema e isso ficou. Nós precisamos eleger, nós precisamos o setor da pecuária, né, o setor que representa, né, os pecuaristas tem que discutir qual é a nossa prioridade, o que eu posso fazer. Porque aqueles programas oficiais que vão ter o crivo do Ministério e aquele acompanhamento, eles vão deixando, né, para os programas voluntários. E isso são doenças que, embora a brucelose e a tuberculose elas são doenças de peculiar interesse do Estado, elas devem fazer parte, elas são importantes da porteira para dentro. Eu devo, né, levar isso em consideração, mas eu devo unir esforços ao Estado para poder resolver isso. É uma questão de prioridade, Renato. Né? Eu acho que a gente cuida muito bem da saúde animal, pode melhorar muito, os indicadores nossos dizem, vocês têm grandes oportunidades de melhorar os indicadores sanitários dentro das fazendas brasileiras, reduzir mortalidade. Veja bem, né, a gente tem questão de 8% de mortalidade segundo o IBGE. Média anual dentro das propriedades rurais. Lógico que esse número pode não ser real, mas significa, se eu tiver 5% de mortalidade no gado dentro de uma propriedade, a cada 10 anos eu perco o meu efetivo, metade do meu efetivo, meu estoque anual de gado. A cada 20 anos eu puxei um ano para trás. Isso é impossível, né? Aceitar isso como sendo uma medida, né, correta. Não é. A gente não pode aceitar esses indicadores. Então, a oportunidade. Eu acredito que a brucelose e a tuberculose são duas doenças que a gente tem condições, sim, de fazer um programa efetivo. Algumas regiões do país têm sérios problemas ainda com a brucelose, principalmente no gado de corte, com essa movimentação de gado, algumas situações como o Pará, né, como Tocantins, como o norte do Mato Grosso, mas é um grande desafio que a gente devia, de preferência, eleger como prioridade, porque são doenças com a bola da vez, né? Fáceis de serem erradicadas, são doenças do século passado. Professor, e nós temos, né, a gente tem um Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose, né, o PNCBT. Por que não avançou como deveria, na sua opinião? Por várias questões, né? Essa questão das prioridades para quem a gente vai exportar, a demanda, os russos, nas exigências dele, colocavam uma pressão muito grande, a gente criou um status de uma quantidade enorme de fazendas brasileiras que não estariam habilitadas para exportar para a Rússia, porque tiveram casos suspeitos de tuberculose, isso ficou, né? Isso está na garganta de todo mundo, né? Mas a gente vai ter que colocar esse assunto em evidência quando a gente quer dar garantias ao mercado, né, internacional da carne, de que nós efetivamente somos efetivos em considerar. Então, uma série de conjunturas, uma série de problemas. A descontinuidade dos programas, aliás, foi isso bem evidente na febre aftosa, né? Porque a febre aftosa foi retomada em 92 e nós começamos em 94 lá em Araçatuba. Nós fazíamos junto com o Fundepec São Paulo, né? Nós tínhamos a regional Araçatuba, e nós começávamos lá a sensibilizar os produtores e aquilo ali para vacinação, a retomada da vacinação né, e a adoção daquelas medidas complementares. Nós vamos ter que fazer movimentos aí em tomar iniciativas, principalmente pelas lideranças. Nós não podemos ficar esperando só o Estado, né, ou só o mercado internacional colocar isso. A brucelose e a tuberculose são duas doenças, né, por exemplo, assim, que não traz nenhum exemplo edificante para a gente colocar aqui como sendo
né, uma pecuária de eficiência, uma pecuária que cuida da saúde animal. A própria certificação das fazendas era uma coisa meio complicada de fazer, né, professor? Dentro do programa, né? As bases técnicas estão bem colocadas. O problema é como efetivar isso e o que isso gera depois na comercialização, no status das propriedades. O programa flexibilizou bastante essa questão de certificar propriedades só para brucelose, só para tuberculose, mas nós precisamos ter um diálogo franco, aberto com todo o setor. Né? Mesmo no gado de leite, quando se imaginava que poderia fazer alguma coisa, eu vou vender meu leite de propriedades certificadas, ele é muito pouco utilizado como um diferencial das próprias marcas, né? E a gente tem que colocar isso em evidência. Eu quero comprar um produto que efetivamente é proveniente de rebanhos livres de doenças, né, que já são, como eu disse, do século passado. Professor, tá ótimo. Queria te perguntar se você quer deixar um recado final para o produtor, você que trabalha tão junto aos produtores. Persistência, né? Não tem. Ainda mais nesse momento, eu né? Eu estou sentindo essa questão porque eu estou numa fase agora de colocar tudo em prática, aquilo que a gente sempre colocava para os outros fazer, então de organizar uma propriedade, de participar mais efetivamente disso. E eu vejo explicar que né? O professor Everaldo tem uma propriedade e está colocando ali em prática. Como é que está essa vida de produtor? Então, colocar no dia a dia, né, as boas práticas ali como em evidência é um trabalho muito sério. Você está tendo também que ter muita persistência? Uma das dificuldades é como que a gente volta para o campo e aprende a fazer todas as atividades não dependendo tanto de pessoas. Cada vez mais é difícil a questão da mão de obra, de pessoas qualificadas para trabalhar no campo. Essa é uma questão que eu faço quase tudo, né? Eu tento fazer quase tudo, desde cerca, de fazer as coisas, de cuidar da água, cuidar, né, do pasto, cuidar da adubação, cuidar de controle de pragas. Mas eu vejo que a dificuldade maior é a gente trabalhar para motivar as pessoas, melhorar, não sei se melhorar a remuneração, mas a motivação e o reconhecimento do valor que esse pessoal tem, né, dentro das propriedades rurais. A gente tem que criar mecanismos, né, de valorizar as pessoas, nos valorizarmos mais, a gente já tem isso com bastante evidência, né, mas acreditarmos que é uma atividade que, primeiro, eu acredito que é muito gratificante. Eu não consigo conceber essa ideia de não estar o dia a dia lidando com o gado, né? Mas, sobretudo, né, acreditar que é uma das tarefas mais complexas que existe. Ela exige muita capacitação, muito desprendimento, muita objetividade na definição do que eu quero dentro da atividade, né? E muito conhecimento da economia, como é que a gente faz de mercado, né? Como que essas questões nos atropelam às vezes, né? Essa questão de baixa, eu peguei esse ciclo de baixa, né? Que ele desmotiva a gente, mas ao mesmo tempo é desafiador. Como eu continuo na atividade fazendo uma coisa que está me dando prejuízo, né? Todo mundo fala que o lucro vem de fazer isso, aquilo, mas na realidade né, isso não é tão não é esse romance que pregam, né? Então acreditar no dia, acreditar na nossa atividade. Eu tenho como exemplo várias agropecuárias que a gente tem parcerias, né? Que a gente trabalha com eles assim no dia a dia, de acompanhar, de ver as angústias, conhecer essas questões e que nos dá uma satisfação muito grande. Mas eu continuo acreditando na atividade e... Eu vou resumir, acho que nessa palavra que você falou é persistência, né? Persistência. Embora seja um momento difícil, acho que não precisa mais ainda dessa persistência, né? E uma coisa que a gente deve evoluir, o sistema é bruto, né? Mas ele tem que ser também inteligente, ele tem que ser harmonioso, ele tem que ser, né, mais estratégico, mais bem pensado, mais bem elaborado, né? Eu acredito bastante nisso. Tá? Professor Everaldo, uma honra tê-lo aqui no nosso Boicast. Muitíssimo obrigado por ter encontrado um espaço aí na sua agenda para nos visitar aqui em São Paulo e nos dar essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado, a satisfação é toda minha. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, que é patrocinado pelo Bicox, indicado para prevenção e tratamento da coccidiose em bezerros e cordeiros. Bicox é da Elanco. Muito obrigado pela audiência, pela sua
presença. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. Obrigado e até a próxima!